Saudações fraternas a todos, mais uma vez aqui no nosso canal, para falar sobre empoderamento negro no Brasil. Bom, deixe aí seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e deixe aí seu comentário para dizer o que achou desse vídeo. Bom, hoje temos um tema meio que polêmico, um tema que vamos estudar, essa questão da progressão do racismo estruturado no Brasil, o famoso racismo estrutural, trazido aí pelo nosso professor e doutor Silvio Almeida, que trouxe historicamente essa filosofia do racismo estrutural, toda ampliada, discutida e filosofada, tá? Bom, dentro disso, você que deve ter assistido sobre se existe racismo ou não no Brasil, nós vamos discutir sobre a estruturação do racismo, né, no Brasil. O porquê, como ele alencou, como ele se fudificou, né, na estrutura do Brasil, socialmente falando. Bom, o racismo estrutural, ele teve o seu início a partir da abolição da escravatura, né? A abolição foi algo muito importante em nosso país, onde nós tivemos a vitória, os nossos ancestrais, de sair debaixo de um jugo desigual, desumano, um jugo de exploração e um jugo que muitas e muitos pretos e pretas morreram, tiveram os seus direitos cassados de ir e vir, foram muitas vezes violentadas. Então essa questão do racismo estrutural já se inicia após a abolição. Nós vamos fazer um vídeo relativo nos acontecimentos da abolição que muitos não sabem, tá? Muitos do movimento negro, né, ou de movimentos isolados que façam uma militância contra o racismo, critica a maçonaria, a qual ali está, a qual eu faço parte dessa ordem maravilhosa. E a maçonaria teve uma grande contribuição para isso, para que isso ocorresse. Eu vou explicar de uma forma sucinta, uma forma objetiva num vídeo posterior, para que você entenda nessa questão, dessa história, que é um assunto que merece um vídeo daqueles. Eu vou trazer para você aqui. Por que eu vou contar esse tipo de coisa, do racismo estrutural, as questões históricas? Porque eu fui conhecer as questões da militância, da luta contra o racismo, a partir do momento que, quando eu me tornei advogado, fui convidado para fazer parte da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, foi quando eu fui conhecer a militância. Antes, em toda a minha vida, eu nunca vi uma militância no porte da OAB, né, porque era uma comissão estadual da OAB, e foi algo muito gratificante para mim. Eu aprendi a tive esse acesso. Então eu demorei muito tempo da minha vida para ter essa conscientização de luta. A conscientização de luta que eu falo, essa conscientização de você estar amparado nos critérios legais para você conseguir fazer esse tipo de coisa. Porque você ouve, eu vim de uma comunidade. Na comunidade você dificilmente você encontra pessoas que vão estar te empoderando com esse tipo de conhecimento para você lutar. Você vê sim alguns movimentos politizados que de uma forma ou outra, com ideologias partidárias, tentam falar sobre isso, mas é uma coisa muito ligada a partido político, a movimento político, então isso não dá muito certo. Mas quando é um movimento que possa ter sim pessoas que têm um interior dentro de
partidário, mas não leva isso para o movimento e tenta fluir o movimento com as questões legais, isso dá certo. Bom, mas o racismo estrutural, a partir do momento que se aboliu a escravidão no Brasil, fomos o último país a acontecer isso, tá? Teve a questão do que vamos deixar os negros libertos, mas não vamos deixar ele igual a gente. Então se começa aí uma questão de limitar os negros a ter acesso às mesmas coisas. E quais são essas coisas? Qual o básico da estrutura social do ser humano no Brasil? Saúde, educação e moradia. É os 3 pilares que vão levar o cidadão brasileiro a ter uma vida digna. E a estrutura racista, o racismo estrutural feito por um sistema. Quando eu falo um sistema, muitas vezes falam, o sistema, muitas pessoas entendem, por exemplo, principalmente na comunidade, que o sistema é o braço do governo, tentando impedir que você chegue a algum lugar, e não é só isso. Porque para o ato do governo, ser um ato do governo, o governo ele age através de um poder público em nome dele. E muitas vezes esse sistema não é só o governo que está. Está ali empresários, homens influentes na sociedade, como na época quando começou o estudo, tinha um conde não sei das quantas, o poderio não sei da onde, e essas questões que embarcaram, né, e culminaram na estrutura desse racismo. Então o racismo ele foi se estruturando na sociedade. E essa estrutura é o quê? Fechar portas e oportunidades para os negros. Não deixar o cara ter acesso à saúde, educação, à casa, ele não vai sobreviver. Ele vai ter que estar no local onde, após a abolição, ocorreu o crescimento das moradias irregulares, que eram feitos subúrbios, as comunidades, as favelas da época. Então, aonde pessoas que muitas vezes se alimentavam quando eram escravizadas, que se alimentavam ainda do resto dos seus senhores, começaram a não ter mais emprego e a se alimentar do que? Do nada, é onde começou a partir para outros meios de conseguirem se alimentar. E muitas vezes eram meios ilícitos. Então, dentro disso, a construção do sistema onde existia um grupo que dominava, um grupo que controlava a sociedade, ela estruturou um racismo, onde todas as portas iam ser fechadas. Vamos fazer aqui a escala de até onde o negro pode chegar. Não vai passar daqui. Ele vai sempre ser um serviçal. Então, dentro disso, dentro desse estereótipo, foi se criada a estrutura do racismo. E até hoje. E qual foi um dos maiores mecanismos a quebrar essa estrutura? Esse racismo estrutural? A cota. Porque a cota, como eu falei já em vídeos anteriores, ela é uma ferramenta, um instrumento, um elemento que coloca aquele que está impedido naquele local contra a vontade de determinadas pessoas, ou sendo do sistema. Porque o sistema ele pode ter o braço, o tentáculo de diversas pessoas da comunidade. Então, possa ser que não vai te falar diretamente, né? Mas, indiretamente, ele vai estar atuando para que aquele negro, aquela negra não esteja na posição que ele queira estar no momento. Então, quando eu vejo pessoas, como eu vou falar, o vereador Holliday, Fernando Holliday, tem um professor, eu esqueci o nome do cara, que também é contra as cotas. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando da pessoa que é contra a cota, saber os motivos da excelente existência das cotas. Tá? Então, assim, quando você vê um cara como Holliday criar cota
criar leis para destruir as cotas no município de São Paulo, é um cara que totalmente é inimigo da comunidade preta, da comunidade negra. É um cara que está lutando contra uma conquista que para alcançar existiu lá atrás derramamento de sangue, mortes, violência. E você vê um cara que muitas vezes não tem uma história de vida construída querer destruir isso. Isso que é uma questão. E aqui eu não estou falando de partido de esquerda, de partido de direita, movimento de esquerda, direita, centro, que raio que seja. Eu estou falando sobre um direito objetivo e subjetivo. Como eu já falei no vídeo anterior, Joaquim Barbosa, numa entrevista, se não me engano, com Lázaro Ramos, falou sobre a questão que ele queria ser diplomata e viu as questões impeditivas para isso, que era difícil. E o que era o que impedia ele? Então, esses critérios nós temos que adotar como medidas preventivas para que os negros estejam lá. Entendeu? E muitas vezes a cota é um instrumento que vai estar lá. Porque os caras não vão ter como barrar o cara. Você pode ter sido melhor. E eu sempre falo aqui uma coisa, um testemunho, né? De um primo meu, que ele, inclusive, ele é executivo. Ele trabalhava numa determinada empresa e foi fazer uma entrevista numa instituição bancária. E ele passou por vários testes, em todos os testes, não passou no último. E no cargo de diretor, numa instituição bancária pro lado do sul ali. E foi fazer a entrevista com os 3 diretores regionais que controlavam ali o sul. Conclusão, não passou. E um dos diretores era amigo dele, foi o que indicou ele. Falou, porra, fala pra mim por quê eu não fui contratado, pô. Se eu passei em tudo, eu fui o melhor em todas as provas. Ele falou, ó, o problema da sua contratação, se você falar pra alguém, eu vou te desmentir. O problema de você não ter sido contratado foi a cor da sua pele, infelizmente. Porque nossa região é feita por fazendeiros brancos. E o índice de racismo naquele lugar é muito grande e teria uma resistência deles aceitarem você como diretor, ou era gerente. Eu acho que era gerente até porque ia ter contato com essas pessoas. E ele ficou tremendamente decepcionado. Isso é o quê? É o racismo estrutural. E o racismo estrutural, ele não vai deixar que o negro tenha acesso a isso. Quando se fala em racismo estrutural, junta uma questão da questão histórica e a questão contemporânea. Para que esse racismo estrutural está forte hoje, é porque lá atrás ele foi iniciado para que futuramente o negro não chegue onde os caras lá atrás não quiseram. A desconstrução aconteceu de várias maneiras. Então, para que nós possamos entender esse racismo estrutural, precisamos saber de toda essa raiz histórica que aconteceu. Então, precisamos lutar. E o racismo estrutural no Brasil é o quê? É o ato social de impedir a pessoa negra, o homem preto, a mulher preta, de acessar direitos que ela quer acessar. E até de se comunicar. Então o racismo estrutural é isso. É querer que, socialmente falando, os negros estejam num grau, numa margem, numa escala menor do que a pessoa branca queira que nós estivemos. Então, pensando-se nisso, lute de forma para honrar aqueles que lutaram lá atrás, perderam suas vidas para destruir o racismo, para libertar os negros. Espero mais para frente falar sobre o racismo institucional e as questões de cotas, que são os nossos próximos temas. Espero ter contribuído com a sua evolução, com a sua construção e que você possa obter mais conhecimento e se empoderar cada dia mais. E falar também sobre a maçonaria, a contribuição da maçonaria na
no fim da escravidão. Quero deixar um forte abraço fraternal para você. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e deixe um comentário para falar se gostou ou não do nosso trabalho. Um forte abraço fraternal novamente. Até a próxima.